Ah, mano. Não, mas tá tranquilo. Tocando o celular com a câmera ligada, tá sossegado. Hey everybody, how's it going? Quem fala é o Guga. E a Tami. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que muita gente acaba perguntando pra gente, só que não. Ninguém pergunta pra gente. Não, é um assunto muito importante que são os estudos, certo? Estudos. Bom, nós vamos falar sobre 3 fatores de suma importância quando a gente trata desse assunto. Primeira questão fundamental é você entender quando você vai participar do programa de au pair, é o seu porquê de estudar. Oh, I'm a college man. I won't need my high school diploma anymore. I am too smart. I am too smart. I am too smart. I am too smart. S-M-R-T. S-M-A-R-T. Bom, são basicamente 3 os porquês de que você vai estudar dentro do programa de au pair. Primeira questão é para você poder aprimorar o seu inglês, já que esse é um dos fatores que trouxe você para cá. Segunda questão, vai possibilitar você a aprimorar o seu currículo para quando você terminar o programa de au pair, você ter os mais diversos cursos, justamente você vai fazer um upgrade no seu currículo. E a terceira questão é para te auxiliar na sua vida social como au pair. Além disso, sendo au pair, você é obrigado a cumprir 60 horas ou 6 créditos para conseguir o seu certificado ao concluir o intercâmbio e a sua passagem de volta paga pela agência. Ou seja, sem estudar, você vai ter que tirar do seu bolso para poder voltar para o Brasil. Exatamente. O primeiro assunto que a gente quer abordar sobre a parte de estudar é você entender como que funciona os programas de estudo para quem é au pair. Bom, a primeira coisa que um au pair deve saber é que o programa de au pair, ele não é um intercâmbio de estudos. Nós temos sim a possibilidade de estudar estando aqui, mas o nosso foco, a nossa atividade primária, não são os estudos. Nós estamos aqui para cuidar das kids. Então o estudo ele vem como uma atividade secundária. É justamente por isso que geralmente, como au pair, nós optamos apenas pelos cursos não integrais, os cursos mais curtos, certo, Guga? Exatamente, porque é a forma de você conseguir aliar os seus estudos com uma atividade secundária e não vai interferir não só no seu schedule, mas também no schedule da sua host family, para você poder desenvolver o programa de au pair sem problema nenhum. E isso vai diretamente nos ligar à questão número 2, que é justamente os cursos que você consegue estudar aqui nos Estados Unidos. Geralmente, você tem a oportunidade de fazer cursos que nós denominamos ASL, que são cursos de inglês como sua segunda língua, que é justamente para você poder aprimorar o seu conhecimento na língua. E o interessante do ASL é que você vai estudar não uma forma genérica do curso, mas é feita uma avaliação para poder verificar o seu nível de inglês, o grau que você tem em termos da língua, e você vai poder se posicionar para estudar numa turma adequada ao seu grau de domínio do idioma. E é importante lembrar também, Guga, que esse curso, ele geralmente é gratuito. Bom, uma outra opção além do ESL são fazer apenas algumas disciplinas numa faculdade. Então, como nós não temos tempo e nem financiamento para pagar uma faculdade, você pode optar por fazer apenas uma ou 2 disciplinas que você vai conseguir fazer no seu tempo off, não vai atrapalhar o seu schedule. É um valor que vai caber dentro do seu bolso. E além disso, você pode sim incrementar o seu currículo, além disso fazer as novas amizades que foram os tópicos que nós mencionamos e também expandir o seu conhecimento. Então podem ser diversas áreas, como você pode escolher fazer fotografia, alguma coisa que você gosta como um hobby, ou ainda incrementar uma faculdade que você já fez no Brasil. Uma outra modalidade de curso que você pode realizar são os cursos de fim de semana. Geralmente é um tipo de curso que ele é produzido, voltado para o público que vai frequentar, que no caso são os au pairs. Então geralmente como funciona? Você vai na universidade numa sexta-feira, por exemplo, fica hospedado no campus e você realiza o curso inteiro no seu fim de semana. São as mais diversas temáticas que você pode cursar e tem vários pontos positivos nessa questão. Uma delas é que você fazendo esse curso de fim de semana, você já consegue de cara 3 créditos em um fim de semana apenas. Isso vai facilitar você com essa obrigatoriedade que você tem de ter os 3 créditos. Mínimo 6 créditos. Exatamente, você tem que ter esses créditos. E a questão também é que você fica numa experiência mais intensa, né? Você acaba convivendo com várias pessoas do campus e é uma coisa muito legal. E uma outra opção também são os cursos Plus Trip. Então você pode fazer um curso aos finais de semana também, mas não será apenas um final de semana. Geralmente funciona com 3 finais de semana
estudando sobre determinado lugar que você escolheu. Por exemplo, aqui, estando em Nova Jersey, as opções geralmente são Washington DC, Boston, Montreal, no Canadá, que foi um curso que eu inclusive fiz. Então são 3 finais de semana estudando sobre aquele lugar, e no 4º final de semana você viaja e vive a experiência de tudo que você estudou sobre aquele lugar. Então assim, é um curso barato, e além do mais é um curso que também te propõe 3 créditos já de cara, se não mais, e é uma opção que várias au pairs decidem justamente pela rapidez e pela facilidade. Bom, um ponto importante é que se você está fazendo os cursos pensando nos créditos que você é obrigado a ter, você tem que sempre consultar a sua cônsula para confirmar se aquela instituição e o curso que você pretende fazer são aceitos pela agência. Isso não quer dizer que você não possa optar por fazer diversos cursos que não sejam aceitos pela agência, você está aberto a isso. Mas quando se trata de cumprir os créditos e as horas, é sempre bom tirar dúvida com a agência. Uma coisa também que é muito legal você pensar, quando você vai pensar no curso que você vai fazer, é interessante você diversificar. Não se limitar apenas a fazer cursos de fim de semana ou apenas fazer ESL em diversos outros graus e níveis. Porque, quer queira, quer não, você está aqui para ter uma experiência cultural diferente, diversificada. Então é legal você pensar em, vamos supor, fazer o ESL, de repente fazer um curso de fim de semana, até mesmo participar de workshops que nem sequer vão contar créditos para você. Mas é você estar disposto a abrir a sua cabeça para aprender coisa nova, que só vai ter a somar para você. Exato, tanto no idioma, para aprimorar seu inglês, quanto para expandir seu conhecimento em todas as áreas possíveis. Muitas pessoas, quando vão pesquisar a respeito do programa de au pair, acabam pensando que vai ser um tipo de oportunidade que ela vai ter para poder fazer algum tipo de graduação ou até mesmo pós-graduação no decorrer do programa de au pair. E é importante você ter já esclarecido, nossa, que bonito, que não é exatamente assim que funciona para o programa de au pair. Primeiramente pela questão do recurso financeiro. O salário de au pair, ele não te possibilita pagar uma graduação e pós-graduação aqui nos Estados Unidos, porque, fique claro, é um valor muito caro. E segundo, porque você precisa ter um horário flexível para a sua host family. Então, fazendo uma graduação, uma pós-graduação, isso pode dificultar o seu trabalho com eles. Eu, particularmente, dentro do meu período de 1 ano aqui, porque eu estou indo para o meu 2º ano, eu fiz o curso de ESL, eu também fiz um curso de fim de semana, ou na verdade eu fiz 2 inclusive. Eu fiz um curso que era voltado na parte da história da música americana, e o outro de fim de semana eu fiz a respeito de marketing e comunicação, que é a minha área de formação no Brasil. E você fez aqui mesmo em New Jersey? Ou... No caso, no caso foi numa universidade chamada LIU, onde você conseguia fazer diversos cursos nessa parte de programas voltados para o au pair, e eu acabei optando pelas essas 2 modalidades que eu comentei antes. Eu não fiz o ESL, porém eu fiz uma das opções que eu comentei, que foram os 3 finais de semana mais a viagem. Eu fui para Montreal, no Canadá. O curso é um curso rápido, mas a viagem e as novas amizades que você faz valem muito a pena. Eu cursei uma disciplina dentro da graduação de teatro, que foi de performance. Então eu tive a oportunidade de estar apenas com alunos americanos, e foi legal para aprimorar meu inglês e também para fazer uma coisa que eu gosto. E só. Bom, galera, então é isso. Se você gostou do vídeo, você pode dar um joinha aqui embaixo também. Se inscreve no canal Upperlife Brasil. E aquela velha história, se você tiver algum tipo de dúvida, sugestão, comentário que você queira fazer, escreve pra gente. Tem um espaçozinho aqui que você consegue escrever coisas que é muito legal, que se chama comentários. Você pode escrever, não tem problema nenhum. Não fica com vergonha, a gente vai responder. Eu juro pra você que a gente responde. E o que mais, tá? É isso, né? É isso aí? Tchau, galera. Tchau!